E eu recebo aqui novamente a doutora Bruna Dalla Vecchia. E ontem não, na quarta-feira passada, ela veio para falar da importância das terapias integrativas no tratamento do câncer de mama e também na prevenção. E ela conversou com o Joel Jonas na última quinta-feira que ela esteve aqui no programa Partilhar, né, doutora Bruna? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Kézia. Muito bom estar aqui de novo, falando das terapias integrativas. Então, esse mês a gente está focando bastante, né, aí na saúde da mulher, no geral. O Outubro Rosa em si, ele foi criado lá nos Estados Unidos na década de 90, né, ali em 1990, e veio para o Brasil 20 anos depois. Então, a partir de 2010, o INCA pegou, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, pegou a ideia dos Estados Unidos e trouxe para a gente ter essa consciência, né, de que às vezes passou já um ano que a gente fez o nosso preventivo, passou um ano que a gente fez, né, a mulher acima dos 45 anos fez a mamografia. Então, e a partir do Outubro Rosa foram se criando outras campanhas também, né? Então foi bastante importante para a gente. Nós, como profissionais da saúde, nós acabamos fazendo essa corrente, né, para estar ajudando toda essa parte de saúde da mulher. É óbvio que quem vai estar tratando, quem vai estar diagnosticando é o médico ginecologista, né? Ele precisa estar fazendo esse acompanhamento, e a gente da terapia integrativa, a gente está aqui para estar auxiliando naquilo que foi diagnosticado, ou está auxiliando às vezes com alguma informação, com algum processo, né? As terapias integrativas, elas podem ser usadas durante o tratamento? A mulher descobriu, né, que está com câncer, iniciou ali, né, as terapias, o tratamento, e elas podem auxiliar, doutora? Eles auxiliam muito, né? Principalmente assim, o que a gente observa? Que as células cancerosas são células que não gostam de oxigênio. E, por exemplo, a ozonioterapia são 3 moléculas de oxigênio que a gente coloca no paciente. Então, são células com alto poder de oxidação que melhoram muito a parte do câncer em si, né, no tratamento, e além disso melhoram nos efeitos colaterais de quimioterapia, nos sintomas das dores que a gente vai falar. Então, assim, a gente tem todo um amparato, né, para esse paciente que está em tratamento. Então, o que a gente consegue observar? O paciente com câncer, às vezes, ele perde muito peso por conta de náusea, ou ele fica muito enfraquecido. Cabelo também. Isso, o cabelo cai muito, né? Hoje a gente até tem quimioterápicos que não alteram tanto essa parte. Hoje está muito melhor. Mais avançado, né? Mas mesmo assim, a gente sente a fraqueza, não sente fome, então acaba perdendo muito peso, isso é bem comum. Então, a gente melhora o sistema imunológico, a gente melhora esses sintomas, a gente melhora o ozônio, ele dá aquele up no paciente. Então, assim, acorda meio prostrado, meio cansado, já tem a parte emocional, né, toda por trás disso. Então, a ozonioterapia, a terapia ILIB, ela vem ali para dar um suporte para o paciente. E quando a gente utiliza a terapia integrativa, o nosso corpo entende que ele está em equilíbrio, né? Então, eu mostro para o corpo que ele está em equilíbrio e ele continua trabalhando, porque se ele entende que ele está em desordem, ele segura a energia. Então, ele fala assim, eu não sei se eu tenho energia o suficiente para funcionar. Então, por isso, ele prostra o paciente. E se eu estou jogando oxigênio, se eu estou equilibrando aquele organismo, então o paciente dá aquele up, dá aquela vontade, né, de viver, dá aquela vontade de fazer as coisas. Então, assim, é muito, muito, muito interessante a terapia integrativa no paciente oncológico, principalmente. E na prevenção, porque a gente sabe que o câncer, ele é cientificamente comprovado que é genética, né? Às vezes o avô teve, aí o pai teve, aí a pessoa passa pelo médico, o médico já fala, então você fica em alerta, né? Porque você tem grande, né, probabilidade de também desenvolver o câncer. Ou muitas vezes a pessoa já apresentou o câncer, já teve, já se tratou, já se curou, mas aí tem que continuar sempre naquela questão da prevenção. Pode ajudar? A pessoa pode fazer também as terapias com esse objetivo de se prevenir mesmo contra o câncer? Ajuda muito. E a gente tem toda a parte preventiva, né? Quando um paciente ele chega para fazer uma anamnese, né? A gente faz uma consulta.
nós pegamos esse histórico. E um desses questionamentos são os antecedentes oncológicos. Né? Então, assim, é óbvio que o meio ele influencia muito. Por exemplo, ele veio de uma família com um histórico de câncer, mas ele faz a parte preventiva corretamente, né? Faz bastante esporte, cuida da alimentação, então a incidência talvez seja bem menor. No entanto, quando a gente coloca esse corpo em equilíbrio, né, a gente sempre vai ter uma prevenção melhor. Mas no caso, por exemplo, se a gente tem um paciente com câncer de intestino, com um histórico de câncer de intestino, a gente vai dar uma priorizada ali, né? Vai estar sempre correlacionando como é que está a parte intestinal, se está tendo algum sintoma, se tem alguma dor, se tem intestino irritável, se não tem, e vai estar fazendo aquela prevenção daquele quadro específico. Paciente com HPV, que é um dos maiores índices de câncer de colo de útero. Então, assim, se o paciente ele já teve alguma classe de NIC no preventivo, né? Porque a gente tem várias classes de que as células podem se alterar com o tempo no colo do útero. Então, assim, existem graus que são considerados normais, às vezes, da própria descamação do colo, né? E alguns graus que aí já vai para investigação. Então, assim, se o paciente ele tem um HPV, se ele tem ali alguma alteração celular, a gente já entra com a ozonioterapia vaginal e já faz toda a prevenção do colo de útero ali. Então, a gente faz reparação daquela célula para que aquilo consiga, talvez, até reparar 100% ou, pelo menos, fazer a parte preventiva. O que a gente tem hoje, se o paciente tem uma alteração do preventivo, muitas vezes vai para cauterização. Né? E a gente tem estudos que comprovam que com o ozônio a gente consegue fazer o mesmo efeito sem a agressão, e sim com a recuperação celular. Olha que interessante, deve ser um tratamento até melhor, né? Tipo assim, sim, ele é totalmente indolor, isso. né? A gente utiliza o gás com uma sonda, com uma sondinha bem fininha, então assim, o paciente praticamente não sente o gás, né? Que interessante. Volto agora com a minha convidada de hoje, com a doutora Bruna Dallavec. Assunto de hoje, terapias integrativas. Como elas podem ajudar nas dores? E nós temos aqui dores crônicas, as dores emocionais e até mesmo, né, gente, para quem está fazendo aí o tratamento já do câncer, porque ninguém quer sentir dor. A dor realmente ela deixa a gente incomodado. Primeiro vamos entender o que seria, doutora, dores crônicas e como que a terapia integrativa pode auxiliar nas dores crônicas. Então, as dores crônicas, elas são aquelas dores que se prolongam há mais de 3 meses, né? E aí a gente tem que classificar ela com característica, por exemplo, se ela é neuropática, por exemplo, vem de alguma parte, de alguma inervação, se ela vem de uma parte cerebral, né? Se ela é uma dor pontual ou se ela é uma dor mista, por exemplo, uma dor de cabeça, que eu não tenho aí um ponto específico e também não posso dizer se ela é neuropática ou não. Então, a gente tem que estar classificando essa dor dentro desse quadro clínico. As dores crônicas, a gente geralmente tem um processo inflamatório associado, né? Então, o ozônio e a terapia ILIB, eles fazem toda essa parte de desinflamação e analgesia do sistema, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma resistência na dor, porque a gente às vezes escuta falar, mas ozonioterapia não tem comprovação científica, por exemplo. Que às vezes a gente escuta em consultório, né, o paciente chegar e falar assim, eu até conversei com o profissional que me acompanha, mas ele disse que ele não quer opinar porque não existe comprovação científica. E hoje a gente observa o quê? A gente já tem mais de 100 anos de ozonioterapia existente no mundo. O primeiro artigo científico ele foi publicado em 1916. Então, assim, nós temos aí uma quantidade de estudo muito grande. No entanto, para o Brasil, a ozonioterapia veio somente em 1975. Então, no Brasil, ela é recente, mas fora daqui, nós temos aí mais de 100 anos de uso de ozonioterapia. E funciona muito bem e com muito material científico de apoio. Hoje a gente utiliza o Tratado de Madrid, que ele foi desenvolvido na Espanha, né, onde foi criado o primeiro aparelho de ozonioterapia.
E no Tratado de Madrid, a gente tem alguns protocolos a seguir para a dor, né? Então, assim, a partir da terceira ou quinta sessão de ozônio, o paciente ele já observa uma melhora muito grande, né? Só que é claro que a gente vai ter que correlacionar com o tipo de dor desse paciente e da onde vem. Né? Se é uma dor de um tratamento, por exemplo, se é uma dor de uma lesão, ela talvez é um pouco mais tranquila, porque conforme essa lesão vai melhorando, a dor vai diminuindo. Se ela é de um câncer, né, vai depender do tratamento, como está esse tratamento, e o ozônio vai ajudar não só no tratamento da dor, mas na recuperação desse paciente. Então, ele vai fazer ali um combo, né? Tipo, ali ele vai fazer um tratamento geral nesse paciente. E a gente gosta de associar com a terapia ILIB, que coloca o organismo em equilíbrio total, né? Então, a gente consegue visualizar a dor de uma forma... não de uma forma isolada, e sim de uma forma total do paciente. E as dores emocionais? As dores emocionais, aí a gente já trata um pouquinho mais com a terapia ILIB, porque a terapia ILIB a gente irradia laser vermelho e infravermelho na artéria radial, é uma canetinha. Eu acho que no próximo programa eu vou até trazer ele. Ele é uma canetinha que fica irradiando laser vermelho e infravermelho, e ela faz comunicação celular com o corpo como um todo. E ela leva essa comunicação para a parte neuroendócrina, né? Então, a gente consegue estar fazendo esse equilíbrio emocional do paciente, porque a gente sabe que o desequilíbrio emocional muitas vezes vem de alguns hormônios que estão ali desajustados, né? Tanto que os medicamentos, os psicoterápicos, eles vêm para esse ajuste de serotonina, né? O cortisol, de alguns outros hormônios. Então, a gente faz todo esse ajuste com a terapia ILIB e ele causa um relaxamento do corpo. Então, às vezes, aquele paciente está acelerado, ansioso, ele consegue dar aquele relaxamento. E o ozônio, ele dá o up, que é da oxigenação. Essa questão também da alteração de humor. Sim. Tem muitas mulheres que sofrem muito na TPM, também. E na menopausa, na menopausa, né? Também. Quando o paciente está entrando na menopausa, a gente observa ali uma alteração de humor e uma alteração endócrina muito grande, né? Então, por isso que dá aquele calorão, dá aquela desordem metabólica. Então, a gente entra com a terapia integrativa para a gente estar ajustando esse equilíbrio, né? Assim, então, algumas pacientes e alguns médicos, eles optam por fazer a reposição hormonal. Alguns optam por não. A terapia integrativa, independente disso, ela vai ajudar. Então, eu pergunto para o paciente, está fazendo a reposição hormonal? Sim ou não? Independente disso, a única coisa que vai modificar é a minha dosagem de terapia, mas a gente trata de acordo com o que o paciente e o seu médico escolheu. E no uso das dores para quem já está fazendo o tratamento do câncer, né? Câncer de mama ou do colo de útero, porque que nem você falou. As dores crônicas, primeiro, existe essa questão do estudo para saber de onde está vindo essas dores, né? Qual que é a motivação. Agora, das dores do câncer, já sabe que é câncer, já sabe que já está ali em processo de tratamento, então praticamente já tem ali o foco, né, doutora? Isso. No caso do câncer, aí a gente utiliza geralmente o ozônio sistêmico para estar atingindo o organismo como um todo, oxigenando esse organismo como um todo. Então, nós vamos promover, vai diminuir toda a parte de estresse oxidativo, vai diminuir a parte de processo inflamatório e vai oxigenar aquelas células cancerosas, né? Então, oxigenando o corpo, a gente está diminuindo a dor, causando analgesia desse paciente e uma sensação de bem-estar muito grande, né? O paciente, quando ele faz ozônio, a primeira coisa que, quando ele chega, ele fala, mas eu vou ter que fazer ozônio para a vida toda? E daí eu falo assim, olha, nós vamos fazer o tratamento e depois você volta quando você tiver necessidade. Tem gente que volta a cada 15 dias, tem gente que volta a cada um mês, tem gente que passa 2 meses, depois volta e faz mais 3 sessões, por exemplo. Mas só que assim, a gente sente um bem-estar tão grande com o ozônio, com essa oxigenação e com esse equilíbrio que ele traz para o organismo, que geralmente os pacientes eles gostam de manter uma regularidade ali, né, com o tratamento. Então, é o que eu digo assim, é melhor você gastar com a prevenção
do que com a doença. É. E ela ainda sai muito mais barata, né? Porque uma doença, depois, às vezes, a gente pega em um estágio mais avançado, ou uma dor que a gente demora muito para regredir, né? Então, assim, é o que eu falo com o paciente. Fizemos o tratamento, ficou 100%, começou a sentir alguma pontinha, começou a sentir, é uma dor emocional. Por exemplo, a fibromialgia, ela tem um caracterzinho emocional ali, né? Que é aquela dor crônica que sente geralmente em articulações, no corpo todo, né? Então, assim, o paciente ficou nervoso porque o filho caiu, se machucou. Então, ele já sabe que é um fator, um ponto de gatilho. Então, já faz uma sessão, já melhora aquela oxigenação e a gente já faz a prevenção para não acontecer, né, uma crise de dor, alguma coisa assim. Muito bom, gente. Meu diretor já está dizendo aqui, Kézia 752, passa muito rápido, doutora. Muito interessante. Para quem tem mais dúvida ou quer, né, obter mais informações, como que faz? Procura você onde? Isso, pode me chamar diretamente no WhatsApp, eu respondo diariamente, né? Tiro dúvidas, às vezes as pessoas falam, eu quero tirar alguma dúvida, quero saber, porque a nossa função como terapeuta integrativo é também difundir com que isso aconteça, né? Então pode me chamar direto nesse WhatsApp, que é o 984189755. E tá falando comigo também no Instagram, eu estou sempre respondendo. E a gente está ali para tirar dúvida, para atender da melhor forma possível. Muito bom, doutora. Muito obrigada, viu? Mais uma vez e até a próxima quinta-feira. Até. Gente, tá aí o número dela, viu? Na tela aí, meu diretor colocou. Olha aí, ó. Você consegue falar com ela no 984189755 e está presente também nas redes sociais lá no Instagram, tá? Vamos então para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu só volto para dar tchau. Mas eu volto, viu? Sai daí não. Eu quero partilhar coisas boas.